Foi então uma manhã muito rica. Tivemos aqui contribuições muito importantes de diferentes áreas, passando pela investigação no campo das neurociências, que nos mostra aqui a influência que a qualidade dos cuidados e das experiências precoces tem na construção desta arquitetura cerebral nos primeiros anos de vida. Temos também esta ideia de que o cérebro é mais sensível aos efeitos do ambiente nos primeiros anos de vida, e isto é válido para o bem e para o mal, como foi uma mensagem aqui bastante reforçada. E de facto esta articulação entre aquilo que sabemos sobre o neurodesenvolvimento e as experiências trazem-nos aqui aspectos importantes para reflexão. Depois esta ideia de que há uma associação entre a elevada qualidade dos contextos de educação de infância e os ganhos no desenvolvimento das crianças a nível social, emocional, cognitivo, que podem ser visíveis quer a curto prazo, quer a longo prazo, e que o investimento nos primeiros anos de vida compensa, vale a pena e pode ter um retorno económico e social superior ao investimento em qualquer outra etapa do desenvolvimento humano. Depois refletimos também com a Inês sobre a relação que existe entre as qualificações dos profissionais de educação de infância e como é que estes programas estão organizados, e esta questão da presença residual de contextos específicos de creche nos cursos que estão disponíveis neste momento, embora saibamos que quanto mais elevada for a qualificação dos profissionais, maior será a qualidade que nós observamos ao nível das salas e das interações. E depois, finalmente, tivemos aqui esta apresentação do modelo DEC, que pretende, de facto, incluir e integrar todos estes conhecimentos e evidências que vamos recolhendo, transformando num modelo de desenvolvimento profissional que, de facto, permita promover esta elevada qualidade das práticas através dos processos reflexivos e de trabalho colaborativo, quer entre a equipa DEC e as equipas de creche, mas também promover este trabalho de equipa em creche, que é fundamental para a sustentabilidade do projeto a longo prazo. E, portanto, é com base neste resumo que vamos dar início à discussão. Eu vou lançar a primeira pergunta e depois deixo também essa possibilidade aberta a qualquer um ou qualquer uma de vocês que queira também participar neste debate. E começava ligando as primeiras comunicações, tendo esta ideia de que nós estamos geneticamente programados para a interação e a arquitetura cerebral desenvolve-se com base na interação. De que forma é que o que sabemos sobre a neurobiologia do desenvolvimento reforça a importância dada às interações em creche e como é que aprendem as crianças pequenas? O que é que nós temos que ter em consideração quando estamos neste ambiente de creche? E dava, se calhar, a palavra à Ana ou à Sílvia. Queres começar, Ana? Depois passamos. Acho que as duas comunicações também tinham aqui algumas coisas para... Eu podia começar, de facto, o conhecimento relativamente a estas temáticas, provavelmente, eu não sei exatamente o que é que a Inês e a equipa encontraram nos planos de curso de todos dos que viram, não é? Mas de facto o conhecimento sobre estas temáticas e os substratos neurobiológicos do desenvolvimento, não é? Fazem sentido à luz daquilo que depois vão ser as práticas. Nós sabermos exatamente o que é que capacita aquele bebê e aquela criança para a interação e como é que ele está preparado biologicamente para receber e para interagir com o adulto, acho que isso facilita, não é? Ter esse conhecimento facilita a nossa postura perante a criança. E era interessante quando dizia que, de facto, nós devemos explicar à criança ou dar indicação à criança, mesmo que ela ainda não fale, porque também vimos isso, que ao longo do desenvolvimento, e como já sabemos, nem todas as estruturas cerebrais se desenvolvem ao mesmo tempo, e as primeiras a serem desenvolvidas respondem, de facto, a estas pistas sensoriais do ambiente, quer às pistas visuais, quer às pistas auditivas, e por isso é muito importante termos essa consciência de que
o ser que está ali à nossa frente, de facto, responde a esta nossa interação, seja ela muitas vezes pelo toque afetuoso, pela forma como nós vocalizamos, e isso acho que ter esse conhecimento, não é? Permite, de facto, também ajustar as nossas práticas para isso. E já não sei exatamente, tínhamos aqui mais alguma, era um bocadinho neste sentido. Como é que as crianças aprendem nestas idades? Sim, e de facto também nesta perspectiva desenvolvimental e de que nem todas as estruturas, não é, estão desenvolvidas de igual forma ao longo do desenvolvimento, adaptando, no fundo, também estas estratégias àquilo que é o nosso conhecimento sobre esse desenvolvimento. De facto, a linguagem será adquirida mais tarde, não é? A partir do ano, mas antes disso, e como estava a dizer, se calhar a criança é capaz de fazer escolhas, mesmo até simplesmente porque nós a expomos a um ambiente em que é permitido fazer essa escolha, seja de uma forma motora, não é? Pela sua aproximação, ou às vezes até por um simples olhar em que a criança escolhe querer fazer isto ou aquilo, ou dirigir-se a um objeto e não se dirigir a outro objeto. E de facto as crianças, por exemplo, discriminam pistas e pistas sociais desde muito cedo, e isso é muito importante também nós percebemos. Elas são capazes de identificar aquilo que é familiar daquilo que não é familiar, por exemplo, e ter este conhecimento de base, de facto, facilita as nossas abordagens nestes contextos e pode facilitar a aprendizagem da própria criança, não é? Quando nós adaptamos o contexto àquilo que é esse substrato que a criança tem consigo. Eu se calhar trazia também para a discussão o conceito que nós temos de infância. Se nós olharmos para um bebê e para uma criança como alguém capaz, as nossas interações vão ser diferentes. E é isto que nós temos que fazer, porque eu vejo muitas vezes a definição da criança de creche pelo sentido negativo. A criança que ainda não é capaz de, a criança que ainda não fala, a criança que ainda não manipula, a criança que ainda não anda. E ajudaria talvez às nossas interações, à organização, à planificação do dia-a-dia, da semana, à definição do projeto. Ajudaria se nós víssemos a criança como capaz. O que é que a criança de 2 meses estará em casa, não é? Com a família. O que é que a criança com 5 meses, com 6 meses, com 12 meses, com 2 anos, o que é que a criança aprende? O que é que a criança é capaz de fazer? Como é que a criança é capaz de reagir? E está sempre a aprender. E se nós virmos desta forma, a criança está sempre a aprender. Mesmo o bebê, quando nasce, procura alguma coisa, imediatamente, não é? Procura um contacto, não é? E tem determinados reflexos. Se nós olharmos para a criança como ser capaz e como alguém que está sempre a aprender, então a nossa ação vai ser ajustada, não é? a esta situação. E eu penso que aqui já teremos algumas pistas para as nossas interações, para a maneira como interagimos. E daí que nós temos esta responsabilidade, não é? Porque podemos ter um efeito positivo ou negativo. E mesmo quando nós não estamos a dizer algo intencionalmente dirigido à criança, ela está a ouvir. Não é? Quando estamos a fazer um comentário para o lado, ou quando a educadora e a auxiliar estão a ter uma conversa menos positiva ou menos agradável, ou com um olhar mais reprovador, a criança está lá na mesma, não é? Está sempre a aprender. E tudo isto vai ficando registado, mesmo que ela não seja capaz de se exprimir sobre isto. Não sei se me estou a afastar já da pergunta, não, Raquel. Não, Silvia, acho que é mesmo isso. Não sei se a Cindy ou a Inês... Inês, há algum tipo de referência a este tipo de conteúdos na análise que vocês fizeram?
De facto, a análise que nós fizemos revela que quando há, portanto, de facto há pouco foco no 03, como já fomos apresentando, e quando há, encontramos-lo com referências implícitas nos conteúdos das unidades curriculares que tocam precisamente o desenvolvimento, a psicologia. Portanto, há alguma coisa. Agora, por outro lado, o feedback que também vamos tendo, tanto das docentes com quem falamos, como depois com os profissionais, é o de que existe algum receio, algum medo mesmo em de facto trabalhar em berçário principalmente, precisamente pelo que a Sílvia estava a dizer, porque são crianças que não falam, que não se explicam, portanto os alunos nas licenciaturas, nos mestrados, quando podem escolher o contexto onde vão estagiar, fogem muito desses primeiros contextos, e isto eu acho, e nós achamos que isto indica que, de facto, na formação, então, está a faltar aqui esta tal base que permita olhar para a criança como, apesar de não falar, apesar de não se conseguir explicar, apesar de não interagir de uma forma que estamos mais habituados, mas que, de facto, há ali uma capacidade de aprender e de ter um impacto que pode ser positivo ou negativo, mas, portanto, se há algum afastamento do berçário, é porque, de facto, na formação está a faltar esta visão de uma criança como um ser mais capaz, diríamos. Isso acaba por ser muito relevante, não é? Porque se a creche é o parente pobre da educação em Portugal, o berçário é o parente pobre da creche, e parece que as prioridades estão de facto completamente invertidas, porque olhando para aquele gráfico que a Ana Mesquita apresentava, não é? Quando nós olhamos para o primeiro ano de vida e aquilo que a facilidade com que as crianças são suscetíveis à experiência não volta a repetir-se, mas é exatamente aquele ano onde há menor investimento e onde as pessoas também se sentem menos seguras a fazer um trabalho, lá está, com intencionalidade e promotor do desenvolvimento. É realmente um ponto de reflexão importante, não é? Como é que isto está, de facto, invertido. Deixaria agora, abriria à audiência e se alguém... Olá, bom dia. Não é para fazer nenhuma questão, é apenas uma reflexão. Eu sou educadora de infância em creche, fui formada em licenciatura em Educação de Infância, 4 anos, entrei diretamente para contexto de creche, pânico total, não é? Porque a nossa formação de base, por acaso tivemos uma professora excepcional que nos deu 15 dias de experiência em creche, prática, falámos, partilhámos, mas foi o pânico total, não é? Depois tive a necessidade de fazer mestrado em intervenção precoce para tentar perceber esta questão do neurodesenvolvimento, não é? Porque é que a criança tem aquele comportamento, porque é que o olhar fascinante por aquele objeto, a nível motor, o impacto que tem. E da minha prática, aquilo que eu acho que nós como educadores e a nível individual podemos fazer é observar. Observar e registar e partilhar e dialogar com o auxiliar, com os diretores, para tentarmos valorizar esta necessidade de tempo para observar. Porque quando nós observamos, nós temos o olhar maravilhado que a criança tem, de se tentar pôr a pé sozinha, de darmos aquilo que eu vejo na minha prática é que nós privamos a criança de autonomia, não é? Porque posicionamos a criança sentada quando ela ainda não tem essa capacidade, mas isto é preciso tempo para observação. E é preciso nós adultos partilharmos aquilo que estamos a observar para o outro entender, para depois em conjunto termos uma boa prática, uma prática que valoriza o contexto, que valoriza a rotina diária do bebê, este cuidado, porque depois nós tendo eu como educadora, se mudar o meu comportamento, eu vou influenciar a auxiliar,
e auxiliar vai tentar experimentar aquilo que observou, porque eu tive um momento feliz com aquela criança, porque eu sorri, porque estávamos ali os dois a mudar uma fralda, eu estava a brincar, e isso existe tempo. E então eu acho que o ponto de partida é nós, como educadores da nossa prática, não é? Aquilo que nós conseguimos fazer na nossa prática, e depois muita formação, sem dúvida, e esta partilha. Por isso eu quero agradecer esta oportunidade e parabéns. Obrigada. Obrigada pelo seu comentário. Esta questão da observação para mim é crucial, mas esta observação faz-se na interação e na proximidade, não é? Portanto, o olhar atento acontece todos os dias, em todos os momentos, se o adulto tiver esta intenção, não é? Eu observo a Cindy aqui sentada ao meu lado, observo se estivermos a conversar. E esta observação deve dar lugar a uma prática que parte também daquilo que a criança nos traz. E no intervalo estávamos a falar sobre o escutar a voz da criança, não? Escutar a criança. O escutar não é só escutar a criança quando ela já fala, não é? Ou a participação da criança não começa quando ela é capaz de falar. Escutar também é este olhar atento, não é? A voz não é só voz no sentido de produzir sons, mas só conseguiremos responder à criança de facto se houver esta observação na proximidade. E o tempo que deve existir é o tempo para a relação, para o contacto, para o olhar. E claro que não se consegue se a educadora tiver que preencher papéis durante horas que deviam ser para este contacto e proximidade e para o toque, como falava, que é essencial nos primeiros tempos, não é? E o turn-taking, que é difícil traduzir em português, não é? Mas a conversa que se tem com o bebê, mesmo quando ele não consegue falar, é essencial e requer tempo e proximidade, claro. Para mim há estas três questões-chave, não é? O toque, o olhar e o conversar, mesmo que a conversa e já é bidirecional, só que eu uso palavras e se calhar o bebê ainda não usa as palavras. Sim, eu queria só acrescentar aqui um aspecto. Acho que já foram aqui mencionados aspectos muito, muito importantes e é aquilo com que nos vamos confrontando nos contextos reais. De facto, as lacunas na formação são muito relevantes e aí claramente é preciso haver um investimento. Estas questões da atenção e da escuta ativa também são fundamentais. Aquilo que nós percebemos no trabalho com os profissionais também é falta de tempo para pensar. Não é? O trabalho em creche é muito absorvente, nós encontramos muitas vezes profissionais que estão completamente assoberbadas dentro de uma máquina de lavar em andamento, não é? Portanto, aquilo é tudo tão absorvente, tão envolvente, que às vezes não há tempo nem disponibilidade mental para pensar sobre o que se está a fazer, porque é que se está a fazer e pronto, muito do trabalho que nós fazemos com os profissionais vai nesse sentido, criar esses espaços e esses tempos específicos porque às vezes, nem sempre, pronto, mas às vezes as profissionais têm os conceitos, não é? Elas sabem, percebem a importância destes aspectos, mas depois não conseguem concretizá-los na prática. É preciso dar-lhes também tempo individual e coletivo, e se calhar principalmente coletivo, de partilha, de reflexão, para que consigam de facto depois identificar as prioridades, não é? E as prioridades passam por isto, naturalmente. Está aqui alguém? Muito rápido, antes da questão seguinte, tem a ver com esta questão também do toque, porque realmente as questões do toque são particularmente importantes e nestas questões do berçário, por exemplo, que estamos a dizer, e são vários os estudos que mostram
o quão impactante pode ser um toque de qualidade na regulação emocional da criança e no neurodesenvolvimento dessas estruturas que depois estão envolvidas nas relações sociais futuras. E por isso, esta questão do toque, que imagino que possa ser muitas vezes também difícil, não é? E um toque cuidado, responsivo, afetuoso, devido ao elevado número de crianças, mas ele é de facto determinante também nesta tal programação neurobiológica de que falamos, e há vários estudos que mostram isso, mesmo até com bebés prematuros, por exemplo, que necessitam imenso e que são privados deste toque desde o nascimento, muitas vezes, em alguns períodos, e mostra a importância realmente deste toque afetivo para o desenvolvimento da criança. E a importância desse toque para o bem e para o mal, mais uma vez, não é? Exatamente. E a sua ausência dá Exato. um impacto também. Bom dia, sou educadora de infância e pegava um bocadinho aqui nas palavras da Sílvia. Efetivamente, eu durante 16 anos debati-me com a questão de como tornar visível a voz e a ação da criança na creche. Não considerava que o meu trabalho fosse necessariamente mau, mas focava-me muito nas produções. Como é que eu vou mostrar o meu trabalho? E esta era uma ansiedade que me foi acompanhando e quase que se tornava um monstro na minha prática. Tive a sorte de ter um colega que nos proporcionou formação em contexto e que nos desafiou, e eu embarquei numa transformação de prática. E nessa transformação descobri que precisava de fundamentar a minha prática, descobrir os modelos pedagógicos, e é nesse sentido que eu vos lanço esta questão. Na vossa intervenção no DEC, como é que vocês abraçam os modelos pedagógicos, principalmente aqueles que têm uma vertente mais virada para a creche? Obrigada. Sim. O modelo DEC naturalmente está completamente aberto a todo tipo de modelos que possam estar ou que possam fazer parte da prática diária das instituições que nós acompanhamos. Eu creio que, de uma forma geral, não temos nenhuma instituição que o faça de uma forma muito exclusiva, não é? Geralmente vamos encontrando várias perspectivas sobre este assunto, e que abraçamos, porque o nosso foco não é um modelo pedagógico em particular que é utilizado e que faz parte da matriz profissional destas profissionais que acompanhamos. O nosso foco é precisamente a criação destes momentos de reflexão, destes momentos de definição de objetivos, e, portanto, aí o modelo que é utilizado pelas profissionais não é o mais preponderante, não é? Temos este conjunto de ideias, de dimensões de qualidade, não é? E se vocês virem, elas são completamente abrangentes e transversais, creio eu, todo o tipo de modelos pedagógicos que são mais frequentemente utilizados em Portugal. Sim, eu diria que mais do que os modelos são os princípios, não é? Todos os modelos podem ser interessantes, e nós não temos nenhuma direção específica no que diz respeito aos modelos pedagógicos, mas mais em relação aos princípios que estão subjacentes e àqueles que se podem adequar mais ou menos àquilo que são os princípios do DEC, e que assentam de facto na importância das interações, na importância da perspectiva da criança, da participação da criança, da observação e da reflexão. E, portanto, isto para nós é que é o essencial do trabalho que fazemos. E claro que depois pode haver modelos pedagógicos que se alinham mais ou menos com estes princípios, mas o que está por trás e que orienta o nosso trabalho são, de facto, determinados princípios sobre a forma como nós olhamos para o desenvolvimento e para a educação nestes primeiros anos. Obrigada pelo seu comentário. Eu não estou no ProChild, sou convidada para estar nesta sessão, por isso não vou responder diretamente à sua pergunta. Mas gostava de comentar uma coisa que disse, e eu ponho aspas, as produções. E eu vejo muitas educadoras angustiadas, e é esta a palavra, angustiadas com as produções, com o que vão pôr no quadro da entrada, com o que vão mandar para os pais no dia da mãe ou no dia do pai.
isto torna-se angustiante. Então é preciso muita confiança no trabalho que se está a desenvolver para que isto não seja a prioridade. Eu também sou mãe, não vos disse, não é? Mas tenho uma criança de 5 anos e uma de 10. Sinceramente, a mim não me dá satisfação nenhuma entrar num jardim de infância e ter desenhos no quadro da entrada muito bem pintados e todos iguais, porque é carnaval, então estão lá os palhaços muito bonitos, todos se calhar até com as mesmas cores. Ou no dia da mãe, pode ser simpático receber uma lembrança que vem do jardim de infância, se a criança participou efetivamente, se ficou feliz, mas eu preferia que me dissessem assim: para comemorarmos o dia da mãe, quando quiser, pode vir passar uma manhã connosco no jardim de infância. E deixem lá as produções ou os quadros bonitos na entrada. Ou se me mandarem uma fotografia, não é? Ou quando com as crianças mais pequenas da idade de creche, ficaria mais feliz se me mandassem uma fotografia a dizer: olhem, a sua filha hoje disse esta palavra pela primeira vez e por acaso eu estava a filmar a atividade naquele momento. Que bem que ela disse esta palavra. Ficaria mais feliz do que ter 25 palhaços pintados na entrada. Bom dia. Sim, ouve-se. Bom dia, meu nome é Assunção Folk, da Universidade de Évora, e quero agradecer esta manhã, que tem sido riquíssima em reflexões, e partilhar um pouco aquilo que tenho vindo a pensar, também a investigar, e trabalho no âmbito da formação. Também participei neste estudo sobre a formação, e realmente há aqui sim eu acho que já foi levantada esta contradição de que a creche, por um lado, está mais do que sustentada cientificamente, que é uma área da maior importância, não é? Pela sua fragilidade, mas também pela sua potência, não é? E por outro lado, também uma sociedade que não valoriza ainda, pronto, que ainda estamos muito arraigados a um modelo de um cuidado individual com cada criança e que ainda não soubemos entender também, de facto, o modo como os cuidados e a educação nos primeiros anos podem ser algo que não é exatamente aquilo que se passa na família, não é? Pronto, e eu penso que às vezes, enquanto educadora de infância, também que sou, também experimentei essa contradição emocional mesmo, não é? De, por um lado, estar a tentar substituir uma família que não está ali assim. Portanto, eu acho, de facto, que há aqui, sim, tantas questões ao nível da legislação, do reconhecimento desta faixa etária como fazendo parte do sistema educativo, ao nível do facto de não haver creches públicas. É assim, isto tem um impacto. Porquê? Porque, de facto, e eu sinto isso nas minhas alunas, quase todas as alunas, quando vão trabalhar para creches, elas estão à mercê, de facto, de entidades muito isoladas, privadas, que não têm nos seus órgãos de direção pessoas capacitadas e que felizmente agora que já não há a pressão do emprego, porque elas, é o que eu digo, agora vocês podem-se mesmo despedir quando são maltratadas por instituições, porque trata-se de maus tratos também, o que se passa nas instituições, muitas vezes, em relação às educadoras de infância e às auxiliares, e portanto, há aqui sim um conjunto complexo de fatores, mas eu gostava também de valorizar, nós sabemos muito o que é que não devemos fazer, mas eu acho que é muito importante, de facto,
sabermos as abordagens pedagógicas que estão mais associadas com a qualidade, e pedi à Sílvia se pode dar algum aspecto, já falou na parte das interações, mas há com certeza outros aspectos da ação educativa, não é? Porque, eu não faço palhaço todos iguais, e eu concordo consigo, não é? Mas depois, então, que tipo de abordagens pedagógicas é que devem estar presentes numa creche de qualidade, num dia-a-dia, que é feito de crianças em grupo, também não esquecer isso, portanto, a dimensão de grupo. Há aqui muitas questões que nós temos que trabalhar. Gostei muito quando a Cindy mostrou aquele exemplo do almoço, não é? Porque é, assim, é quando nós vemos, de facto, esses snapshots da realidade que percebemos que ali era uma questão de organização, por exemplo, não é? De organização e também de concepção. Uma concepção de que um grupo não é massificação, de que é permitido individualizar o atendimento e a resposta, e permitir, porque é das coisas mais difíceis numa creche, com um número de crianças grandes, é não massificar, não fazer com que sejam linhas de montagem, que às vezes são verdadeiras linhas de montagem. E portanto, gostaria que pudessem trazer-nos também dados, tanto a Cindy sobre os conteúdos da formação que abordam no vosso projeto DEC, portanto, que conteúdos é que capacitam estes profissionais, e a Sílvia, era mais dirigido para vocês, mas porque eu queria puxar mais por este lado de que práticas, que tipo de ação educativa de um profissional de educação está mais associado, de facto, com a qualidade. Claro que as dimensões da qualidade transversais, que são todas associadas e são transversais a um grupo de modelos pedagógicos. Porque nem todos os modelos pedagógicos respondem a algumas das dimensões que nós, por exemplo, da participação da criança, não é? De ver a criança como competente, como capaz, que são princípios de base. Peço desculpa se me alonguei. Obrigada. Muito obrigada, que foi um comentário extremamente interessante e que nos traz aqui alguns desafios. Queria também dizer que anseio pelas orientações pedagógicas para a creche e que, de facto, as orientações curriculares para a educação pré-escolar já me parece-me que podem ser bem utilizadas para a creche ou pelas educadoras que trabalham em creche, embora não tenham sido organizadas com esse objetivo. E sei que estão a ser trabalhadas as orientações para a creche e parecem-me extremamente necessárias, e pelas pessoas envolvidas tenho a certeza que terão elevada qualidade e que serão extremamente importantes. Não há muita investigação que eu conheça e que nos indique claramente quais são os modelos pedagógicos mais associados com a qualidade. Ou... Não é modelos, enquanto marca de modelos, é componentes pedagógicas que... Peço desculpa, só para não fugirmos para este... Exato, ok. Obrigada então pelo esclarecimento. Efetivamente, estes princípios que enunciou, como ver a criança como capaz de participar, como capaz de interagir, para mim são aspectos essenciais nas práticas pedagógicas. E são aquelas que vão aparecendo como estando associadas à qualidade da creche e ao desenvolvimento. A qualidade das interações, não é? A sensibilidade na relação, a responsividade, a qualidade em termos de facilitação da aprendizagem, de facilitação da linguagem, são dimensões que têm aparecido efetivamente mais associadas ao desenvolvimento, aos efeitos do desenvolvimento.
mas que estão dependentes da organização do ambiente educativo. Portanto, mesmo que por vezes na investigação pareça a qualidade dos espaços e dos materiais ou da segurança, parece que não tem um efeito tão direto, nós sabemos que são a base para também podermos garantir interações de elevada qualidade. Portanto, acabam também por estar associadas, não é? Por ser dimensões que estão associadas. Há dias vi uma pirâmide muito interessante que dizia assim: se tivermos garantidas as condições como uma boa organização do ambiente educativo, que inclui materiais ricos, a organização dos espaços, espaços seguros, a organização do tempo, da rotina, então, estabelecida esta base, então teremos toda a disponibilidade e toda a atenção para investirmos na relação. Mas era visto nesta perspectiva de todo o tempo será dedicado à interação, não é? À atividade mais ou menos estruturada, às brincadeiras, porque a base está composta, está bem organizada e está assegurada. Portanto, então, não me vou pronunciar quanto a modelos pedagógicos, embora tenhamos aqueles que privilegiamos. Assim, de uma forma muito rápida, não sei se entretanto já estamos um bocadinho em cima do tempo, imagino eu. De facto, a componente formativa do DEC, neste momento e na forma como o modelo está a ser implementado, não pode ser vista isoladamente das outras componentes e, portanto, ela articula-se diretamente com todo o trabalho que fazemos com os profissionais e com as creches. E relativamente aos conteúdos dessa formação, portanto, em concreto nos encontros formativos que organizamos com os profissionais, eles alinham-se muito com aquelas dimensões de qualidade que vos falei há pouco e, portanto, temos sessões relacionadas com as questões da sensibilidade estou a apontar para a professora Sílvia, porque foi ela que deu este módulo aqui em Guimarães, a sensibilidade nos momentos de rotinas de cuidado, por exemplo. Temos sessões relacionadas mais... tivemos uma sessão sobre a promoção da linguagem, também temos sessões relacionadas com o trabalho colaborativo entre profissionais e, portanto, vai sempre ao encontro destas dimensões de qualidade, que é, no fundo, a forma como nós organizamos todo o trabalho que fazemos com os profissionais. Vai muito nesse sentido. Deixem-me só acrescentar uma coisa. Quando nós falamos da importância das interações, não estamos a tirar valor às atividades estruturadas. Atenção! Mas as atividades estruturadas em creche, com crianças de 1 ou 2 anos, ou a forma como valorizamos as expressões, as várias expressões, vai ser diferente da forma como as organizamos para uma sala de jardim de infância que tem maioritariamente crianças de 4 e 5 anos, não é? Mas continuam a ser áreas importantes e que esperamos que estejam presentes também. Talvez a proporção seja diferente, não é? E precisamos de ter isto em consideração. E diria mais, esses ingredientes de sensibilidade e responsividade estão presentes em todas, não é? Desde as rotinas às atividades mais estruturadas, às atividades mais livres. Portanto, a sensibilidade e a responsividade são aspectos contínuos. E sobre esta questão da sensibilidade, eu ia só deixar aqui, falamos muito de sensibilidade, cada vez se fala mais de sensibilidade. O que é a sensibilidade? Quando nós falamos de sensibilidade, o que nós estamos a dizer é que temos adultos capazes de ler corretamente os sinais, as necessidades sinalizadas pela criança, é capaz de as ler corretamente, interpretá-las e dar uma resposta adequada. Isto é sensibilidade, só para esclarecer, porque sensibilidade, na verdade, no senso comum pode ser muita coisa. É disto que estamos a falar. Portanto, isto implica um adulto atento e capaz de ler corretamente e responder de forma adequada e pronta. Sim, mais duas perguntas. Bom dia. Venho aqui mais, vou-vos dar mais aqui o nosso lado enquanto testemunho daquilo que tem sido o ProChild na nossa instituição. Nós viemos de uma instituição de Cascais e o ProChild só veio aqui a acrescentar bastante
à nossa prática. Trouxe-nos muitos momentos de reflexão e para nós foi aqui o melhor que nos pôde acontecer. Mobilizámos uma instituição inteira para conseguirmos ter estes momentos de reflexão, desde a senhora do Banco Alimentar, desde a nossa administrativa que nos vai ajudar nas cestas para conseguirmos sair uma equipa inteira da sala para conseguirmos ter estes momentos de reflexão, e a verdade é que tem sido muito produtivo. E questões que olhávamos e dizíamos é assim, porque sempre fizemos assim, começar a pensar, mas sempre foi assim, mas porquê é que temos que continuar a fazer assim? Vamos mudar. E dou-vos um exemplo, assim muito rapidamente. Nós temos uma instituição muito pequenina, somos 5 salas, 3 de creche, e então temos um refeitório para todas as salas. E a determinada altura a equipa de creche sentou-se e perguntou-se: mas porquê que as crianças mais pequeninas têm só 30 minutos para comer, das 11 às 11h30, e porquê que as crianças de pré-escolar têm das 11h30 até ao 12h30? E depois começámos a perceber que tinha a ver com a logística dos recursos humanos, porque a partir do meio-dia a maioria da equipa ia almoçar. E uma das grandes questões era: mas porquê que estamos a ter as nossas horas de almoço em benefício dos adultos? Porquê que não vamos fazer isto em benefício das crianças? É para isso que nós cá estamos. E então alterámos toda uma estrutura que já estava enraizada há alguns anos e alterámos toda aquela dinâmica de refeitório. Neste momento as nossas crianças têm 1 hora de refeitório e as crianças do pré-escolar igualmente. Portanto, todos ficámos a ganhar. A única diferença é que as colegas do pré-escolar vão almoçar um bocadinho mais tarde. E está tudo certo e está tudo bem. E só que era muita mentalidade do sempre fizemos assim, porque é que temos que alterar. E é um agradecimento que fazemos à ProChild, realmente trazer-nos estes momentos que nos obriga mesmo a refletir enquanto equipa e conseguirmos ter a mudança na nossa instituição. Muito obrigada. Olá, bom dia. Também não quero demorar muito tempo, queria só partilhar convosco uma reflexão que faço ao longo destes anos que estou à frente da instituição. Falamos aqui muito de competências, da formação dos profissionais, e há uma coisa que eu tenho percebido ao longo destes anos, que por muito boas profissionais, com grandes notas, uma grande experiência, há aqui um aspecto que para mim é diferenciador e que é muito difícil de nos percebermos quando recrutamos uma pessoa, que é as suas qualidades humanas. E quem lida com crianças tem que ter aqui muita consciência destas qualidades humanas. Falarmos já em sensibilidade, empatia, a capacidade de estar disponível para o outro, como é que eu falo, como é que eu olho, como é que eu escuto. E eu apelava aqui à ProChild para poder investir muito também nesta formação pessoal das pessoas, ao nível destas questões mais do desenvolvimento, lá está, emocional, socioafetivo, do próprio adulto. Porque se um adulto não está bem, se vem para a escola irritado, estressado, se o choro o incomoda, se não é uma pessoa capaz de dar afeto, porque para ele o colo ou um beijo a uma criança não é algo que esteja intrínseco na sua natureza, isso vai dificultar muito a qualidade do trabalho que é desenvolvido. E pode ser uma pessoa, um profissional, cheio de ideias, espetacular, com até uma imensa formação, mas do ponto de vista humano é pobre, é vazio de sentimento, de emoção. E isso, para mim, faz toda a diferença. Portanto, eu apelo aqui aos profissionais que estão aqui presentes, que apostem no seu desenvolvimento, além de profissional, na sua formação pessoal, porque isso faz toda a diferença na qualidade do trabalho e no desenvolvimento das nossas crianças e bem-estar das nossas crianças. Obrigada.
última pergunta. Última participação. Olá, bom dia, obrigada. Antes de mais, sim, vou tentar ser o mais breve possível. Obrigada e parabéns mais uma vez, foi fantástico, toda a estrutura, a organização, as intervenientes, muito obrigada mesmo. Então, a minha pergunta é talvez uma curiosidade muito específica e seria para a Cindy, que é de que forma é que é feita a seleção ou a escolha das creches que adotam ou recebem este modelo? Não sei palavra a escolher, mas basicamente é essa a questão. Eu vou tentar responder à pergunta porque, de facto, eu não sou uma das aquisições mais recentes da equipa e, portanto, não estive presente no processo de seleção. Mas, de qualquer das formas, um dos aspectos que é considerado muito importante na seleção tem a ver com o contexto social ou socioeconómico de onde estas creches se localizam. Portanto, ao ouvirmos de manhã a apresentação da professora Isabel relativamente àquilo que é o propósito e a missão do ProChild, percebemos que, de facto, estamos aqui muito para combater a pobreza e a exclusão social, fazia sentido recrutarem-se creches, pelo menos que estejam inseridas em contextos onde alguns aspectos pudessem indiciar uma maior necessidade de iniciativas deste tipo e, portanto, as creches que foram recrutadas situam-se em territórios onde, de facto, existem estas características, pelo menos na comunidade. Não é? Depois, é muito variável, muito heterogéneo depois o tipo de população que cada uma delas serve, mas este é um dos pressupostos de base. Bom, e depois tem a ver com a dimensão também das creches. A maioria das creches que nós acompanhamos tem três salas, uma de cada etapa, não é um berçário, uma sala de 1 ano, uma sala de 2 anos, salvo algumas exceções. Pronto. E penso que estes eram alguns dos aspectos que estavam em cima da mesa, não é? Sim, e nesta lógica de experimentá-lo, não é? Portanto, nós estamos a testar este modelo e, portanto, fomos identificando estes contextos, mas a ideia será realmente alavancar e alargar a outros contextos, com esta lógica de priorizar creches de maior, em contextos de maior adversidade. Se calhar só, desculpa, acrescentar que, naturalmente, sendo um experimental, um dos fatores essenciais era a motivação das próprias instituições. Não é? Portanto, nem todas as instituições que manifestaram interesse, depois de facto quiseram avançar quando perceberam que isto exige um investimento, por todos os aspectos que foram mencionados, não é? De tempo, de esforço, de reorganização, etc, etc, não é? Naturalmente. Sim. Última intervenção da minha parte. Uma das educadoras falando de trabalho em equipa e em equipa. Trabalho em equipa não basta estarmos na mesma creche, não é? Então temos que pensar como é que construímos a nossa equipa, o que fazemos para sermos efetivamente uma equipa e quem pertence a esta equipa. Não é possível alterar a hora de almoço sem considerarmos que as pessoas da cozinha fazem parte da equipa. Não é? Portanto, a formação também devia englobar a equipa. Às vezes não é possível integrar em projetos como este, como o ProChild, mas procurem outros também. Nas escolas superiores de educação vai havendo ofertas, oportunidades, mesmo nos projetos Erasmus+, há sempre procura de pessoas que queiram participar. Às vezes implica que, claro, não chega a ir uma educadora, é preciso mobilizar as outras, às vezes mobilizar alguém da direção, mas procurem outras oportunidades se não for possível participar no ProChild. E, além disto, o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e profissional também se vai conseguindo dentro da própria creche, porque dentro da vossa equipa há de haver alguém que tem mais competências num domínio do que noutro, que é uma pessoa que até conhece mais sobre estratégias de bem-estar, não é? E agora falamos em meditação ou mindfulness ou outras estratégias. Pode haver na vossa equipa quem esteja mais à vontade para trabalhar com as outras no âmbito destes domínios. Portanto, não desistam e procurem os recursos e procurem também valorizar os recursos que já têm nas vossas creches.
Obrigada, Sílvia. E é com esta última intervenção que vamos terminar este seminário, agradecendo a todos e a todas a vossa presença e esperando encontrar-vos em breve, noutro contexto. Muito obrigada e um bom resto de fim de semana.